E a gente continua falando da campanha Setembro Amarelo aqui no nosso programa. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo, dedicado à conscientização e iniciativas de valorização da vida. Para refletir sobre essa temática, nós recebemos de forma remota a professora do curso de Psicologia da PUC Goiás e psicodramatista Janile Maria Lima Ribeiro. Bem-vinda ao programa Pai Eterno, Janile. Muito obrigada, padre. Boa tarde a todos. Boa tarde. Janile, eu começo perguntando, para que a gente retome também o assunto, qual a importância da campanha Setembro Amarelo? É uma campanha que, embora ela aconteça somente no mês de setembro, né, é para enfatizar que o sofrimento emocional ele não deve ser desvalorizado, ele não deve ser menosprezado, visto como uma fraqueza da pessoa, falta de fé, falta de força de vontade, né, que é para chamar atenção. Então, existe uma série de mitos, de preconceitos relacionados ao sofrimento emocional e aqueles, né, que em um momento de muita dor, né, existencial, chega a atentar contra a própria vida. Então, é uma campanha para pensar, né, a sociedade pensar o que nós temos feito para valorizar a vida, né, durante o ano inteiro, né, e que é possível prevenir, né? Boa parte dos casos, cerca de 90%, dos casos em que chega-se, né, digamos, a esse ato limite, né, ele é possível ser prevenido, né, é possível haver prevenção. Ô Janile, falando sobre essa questão da prevenção, como que nós podemos identificar as pessoas que precisam de ajuda? Geralmente, né, são pouquíssimos os casos em que o sofrimento ele é totalmente silencioso. Então, o sofrimento emocional ele vai deixando rastros, né? Pela fala, então a pessoa ela se autodenigre, né? Tem uma baixa autoestima, ela se coloca como inferior em relação às outras pessoas, ela não acredita nela mesma, então ela tem falas, a pessoa tem falas assim de baixa autoestima. Também tem comportamentos relacionados, né? Então altera o sono, altera o apetite, altera a funcionalidade, né, dela, né, no trabalho, na escola, nos estudos, tem rende menos, né? Ela tem um aproveitamento inferior e acaba tendo muito comprometimento social, pode se isolar. Então, essas são características mais acentuadas, né? E por isso que quando a gente fala que boa parte dos casos é possível prevenir, é porque existem esses sinais, né? Que a família, a sociedade pode ver, né? E tentar ajudar. E quando a gente identifica alguém com problemas emocionais, o que a gente deve fazer? Porque quando a gente fala da situação do Setembro Amarelo, às vezes a gente entra muito no tabu de não falar sobre aquilo que é o problema de fato. E como é que a gente pode, por exemplo, dar passos de valorização da vida, de demonstração, por exemplo, de interesse e de cuidado para com quem está passando por uma situação delicada, está apresentando algum problema emocional e a gente não sabe o que fazer, muitas vezes até se desespera diante da situação. Existem vários níveis, né, padre, de sofrimento. Então, a depender, né, desse comprometimento da pessoa na vida dela, nas relações, muitas vezes uma palavra amiga, a presença do familiar, de um amigo, pode atenuar muito desses sintomas, muito desse sofrimento. Então, eu costumo muito brincar e dizer que adulto também pode receber colo, né? Então, não é só a criança, o bebê que pode receber colo. Então, a gente pode
se prontificar a estar mais perto, né? Se a gente percebe que tem alguém chorando muito, choro também é outro sinal, né, de muita fragilização, ou com esses pensamentos, né, derrotistas, negativos. Muitas vezes a presença, né, mais forte, mais intensificada da família, de amigos, contribui muito para que alguns desses sinais eles possam até desaparecer. Se não vierem a desaparecer, então aí a família, os amigos precisam procurar ajuda profissional, né, de profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras. E aí, ainda, infelizmente, existe muito esse tabu relacionado ao nosso trabalho, né, da saúde mental. Então, é preciso, eu costumo dizer que a depender da pessoa, primeiro você procura o profissional, alguém indicado, alguém que atendeu alguém, teve um bom trabalho efetivado, e aí faz a sugestão para a pessoa que está fragilizada. Olha, vamos procurar, eu vou com você, né, se isso for possível, tem alguém já em vista, ou, né, a depender do teu vínculo, dessa pessoa, vamos procurar comigo? Vamos procurar ajuda? Eu estou com você, vamos juntos. Então, essa presença, o ser humano é um ser social, nós precisamos muito do outro. Então, esse estar perto, esse oferecer esse colo, né, esse ombro amigo, é extremamente importante e, em muitos casos, né, pode não precisar, né, não chegar a precisar do acompanhamento profissional. Ô Janile, enquanto você estava aí falando, eu estava aqui pensando, né, que às vezes a gente não consegue muitas coisas sozinhos, até mesmo da questão que a gente precisa diferenciar, e você pode falar melhor sobre isso, da questão de uma tristeza que é passageira e de um quadro depressivo. Nós precisamos entender a diferença sobre isso, não é? Sim, sim. É importante a gente frisar que tristeza é algo que pode acontecer com qualquer um de nós, que nós podemos ter momentos de fragilidade e que tudo bem quanto a isso. A gente vive num contexto social em que a competência, a produtividade, a felicidade, né, ela parece que tem que estar estampada no nosso rosto o tempo todo. E isso cansa, isso nos esgota, e isso é da ordem do impossível. Você está feliz, você está bem, forte o tempo todo. Então, a tristeza, muitas vezes, ela aparece no formato de cansaço, um momento em que eu estou carente, eu preciso, né, dessa palavra, desse ombro amigo. E a tristeza, ela dura algumas horas ou dias, diferente da depressão. A depressão, ela vai perdurar de semanas a meses. A depressão é doença, é uma doença crônica. A tristeza é um sentimento alerta. Eu costumo dizer que muitos dos nossos sentimentos, como o medo, a tristeza, a raiva, são sentimentos que nos alertam que alguma necessidade nossa não está sendo atendida. Então, uma vez que a gente vai ao encontro, verifica, identifica quais são essas necessidades, a gente acalma essa tristeza. A depressão, não. A depender do quadro, né, leve, moderado ou agudo, essa depressão ela não desaparece sozinha. Então, vai precisar de um acompanhamento psicoterapêutico, medicamentoso. Outra diferença também é que a depressão ela demonstra um quadro de falta de energia. A pessoa ela tem esses pensamentos, né, autodepreciativos, de uma baixa autoestima, ela não acredita nela mesma, ela não acredita que as coisas vão mudar. Tem alguns sintomas também corporais na depressão, diferente da tristeza. Então, são quadros bem distintos. A tristeza é apenas um, né, dos sintomas, um dos sinais da depressão. Ótimo, Janile, muito bom. Agora, a gente sabe que a pandemia, Janile, ela agravou as pessoas, a forma das pessoas sentirem as realidades, né? A gente pode dizer também que ela agravou o estado das doenças mentais, das situações mentais que as pessoas estão passando, estão vivendo?
Sem dúvida, eu acredito que sim, padre, porque a pandemia pegou todos nós de surpresa, né? Então, nós que estávamos com alguma estabilidade emocional, já fomos, já precisamos, né, ter ferramentas, ter alternativas para a gente se adaptar. Então, imagina aquelas pessoas que já estavam com alguma fragilidade, já estavam com algumas questões a serem cuidadas, a serem resolvidas, né? Então, acentuou. E outro ponto também que eu chamo a atenção é que essas pessoas, né, estavam fragilizadas e estavam ali tamponando, né, estavam ali acobertando de alguma forma, precisou recorrer à sua rede de apoio, família, amigos, e essa rede de apoio também estava num processo de adaptação por conta da pandemia, né? Então, às vezes, nessa conjuntura da pandemia, uma pessoa fragilizada nem sequer teve tanto apoio assim, porque todos nós estávamos, né? Alguns muito perdidos, outros mais ou menos, né? Então, a rede de apoio, que é algo extremamente importante para a pessoa fragilizada, ela também estava, né, fragilizada, ela também estava precisando de cuidado, de atenção. Então, a pandemia, com o isolamento, com todas essas restrições, né, tem muitas pessoas que até hoje, né, a gente percebe que não conseguem se frustrar, né, não conseguem ser frustradas diante dos limites que a pandemia trouxe. Então, algumas pessoas, né, diante dessas frustrações, esses limites que a pandemia trouxe, ficou com a energia, né, emocional muito baixa. Com muita dificuldade da retomada, né, de se adaptar, porque requer, né, requer cognição, requer afeto, requer fé, requer uma série de recursos emocionais nossos para que a gente possa estar vivendo uma nova conjuntura. E, de fato, eu acredito que sim, né, assim, tanto em termos do fluxo, né, de pessoas buscando, né, atendimento, como colegas comentando, né, trabalhos sendo produzidos, uma série de problemáticas sociais, a violência doméstica, né, uma série aí de problemas que estavam acobertados e vieram à tona durante a pandemia. Ô Janile, na questão desse isolamento que você falou social, né, que nós estamos vivendo, enfrentando, qual que você, na sua opinião, qual o principal risco nesse momento de pandemia e isolamento social para os pensamentos de desvalorização da vida? Eu acredito que é a falta de esperança. Eu estava ouvindo aí o programa um pouquinho antes e amei essa fala do Papa, né? Haverá esperança se estivermos juntos e não sozinhos, né? Ou separados. Então, acho que a falta de esperança, né? De que dias melhores virão, de que tempos difíceis, crises acontecem, enquanto a humanidade, né, enquanto o ser humano está no mundo, acontecem crises, acontecem dificuldades, mas eu acho que o principal ponto, que é o que fragiliza muitas pessoas, é essa falta de esperança, né? Essa falta de apoio social, isolamento, né? O isolamento nosso foi compulsório, né? Mas para muitas pessoas acaba sendo um refúgio, acaba sendo uma espécie de remédio que na verdade não cura, né? Então, eu acredito que estar junto, buscar, pedir apoio, né? E cultivar a esperança, né? São formas da gente valorizar a vida. Quando a gente está sozinho, Janile, aí olhando até para a minha vida e sim para a minha rede de convivência, né, dos meus amigos, se a gente fica sozinho, parece que o problema, as dificuldades, elas vão se tornando maiores, porque a gente fica preso ali no nosso mundo. É preciso se abrir, né, caminhar junto com alguém, se abrir para alguém, para essa realidade ser vencida, não é, Janile? Isso, perfeito, Caísa. E você me lembra da dinâmica da pessoa em extremo sofrimento, né? Que busca a morte como saída, porque ela fica como aquele cabresto, né? Que usa em cavalo, né? Ela não vê possibilidades do lado. Isso. E ela sozinha, aí é que ela não vê mesmo.
Porque não tem um outro para dialogar, para pensar com ela, para ajudá-la a ter essa esperança. Então, a pessoa que está, né, num extremo sofrimento, ela tem uma contradição aí dentro dela. Ela não quer só a morte, ela quer, na verdade, acabar com o sofrimento. É isso que ela quer. E ela quer a vida, ela quer continuar, ela não quer mais aquela existência dolorosa, sofrida que ela está tendo na perspectiva dela. E quando ela se isola, ela fica sozinha, né? Muito mais difícil, muito mais risco ela corre. Ótimo. Agora também eu estou aqui pensando, a questão do isolamento e do estar sozinho pode acontecer em meio a grupos familiares. Mesmo morando numa casa com muita gente, alguém pode se sentir sozinho. E como é que a gente identifica essa situação e, podemos dizer assim, cuida para que quem está vivendo em casa com a família não se sinta sozinho? Perfeito, padre. É o sozinho junto, né? Eu estou sozinho, mas eu estou ali, ou então eu tenho uma rede virtual de centenas de amigos, mas eu estou sozinho. Então, a ideia é que cada pessoa verifique até que ponto, né, ela pode dar passos em direção ao outro. Qual é a pessoa que eu vou procurar que vai do jeito dela, porque muitas vezes não é do nosso jeito, é do jeito dela, como ela vai me acolher, né? Às vezes ela vai querer mudar de assunto, né? Não quer falar de tristeza, não quer falar de medo, às vezes ela vai querer sair com a gente. Então, é um processo que é preciso a gente dar os primeiros passos. Eu costumo dizer que a gente não pode mudar o outro, que é o único que a gente tem controle para mudar é a gente mesmo, né? Então, se eu tenho um vínculo difícil ou fragilizado, eu preciso dar uma resposta diferente, eu preciso me posicionar de uma forma diferente, né? Mas existem processos emocionais de adoecimento que a pessoa não consegue, por mais que ela queira, né, que ela perceba a importância, ela não consegue, né? E aí são nesses entraves, nesses momentos que a ajuda profissional ela é essencial. Ô Jamile, a questão também, em meio a toda essa incerteza que nós estamos vivendo, em tantos medos que a gente tem tido aí, em meio a tudo isso, a fé, a espiritualidade é uma aliada para vencer esses medos, essa insegurança? Sem dúvida, Caísa. A fé, ela é o que a gente chama de fator de proteção. Existem os fatores de risco e os fatores de proteção para a fragilidade emocional. Então, a fé ela é um fator de proteção, porque eu creio num ser, né, superior, eu tenho ali algo para além de mim, né, que transborda, né, que pode mais do que eu. Então, a fé é essa esperança, né? É um pouco dessa esperança que é preciso para cultivar a vida. Com a espiritualidade, a gente tem os ritos religiosos, a oração. Nós, né, católicos, nós vamos para a missa, nós encontramos alguém, né? Nós chamamos alguém para rezar com a gente. Então, isso, né, vai alimentando a nossa força interior, né? Vai ajudando com que a minha espiritualidade me dê também, né, uma rede de apoio. Me dê uma rede de apoio, me dê essa esperança. Então, a espiritualidade, as pessoas que cultivam a espiritualidade, elas têm um fator de proteção que pode muitas vezes, né, dependendo de cada caso, alguns fatores de proteção podem anular vários fatores de risco. Então, a pessoa em isolamento, a pessoa que já teve algum episódio, né, depressivo, alguma doença emocional, a pessoa que está com uma situação financeira complicada, enfim, são alguns, né, dos fatores de risco. Então, se ela tem outros de proteção, como a espiritualidade, como uma rede de apoio, então esses fatores podem, como que anular
aqueles de risco, né? E fazer com que a pessoa saia de uma linha de perigo, né? De maior fragilidade. Muito bom. Agora, o que comportamentos nós podemos, assim, pensar ou até mesmo determinar por parte de família, amigos, ambiente de trabalho, que seriam benéficos para ajudar quem tem esses pensamentos de desvalorização da vida? E aqui eu quero chamar a atenção porque muitas vezes a gente não acredita ou não dá atenção aos sinais. E aí, quando acontece uma situação, a tendência é do desespero, tanto da família, ou dos amigos, ou do trabalho, que começou a ver os sinais e não soube o que fazer. Então, quais são os comportamentos que a gente deve, digamos assim, dosar para poder cuidar e, de fato, não ser somente uma situação de medo, de receio, de estar à beira do precipício, mas que seja algo que flua naturalmente por parte daqueles que estão envolvidos nessa realidade? Padre, eu penso em estratégias de vários níveis de prevenção. Digamos, um nível de prevenção mais inicial, que seriam com que os ambientes de trabalho fossem menos competitivos e mais colaborativos, que os erros, né, eles fossem mais vistos como uma forma de crescimento do que algo que precisa ser punido, né? Porque a médio e longo prazo, né, frustrações, né, acumuladas, é como que aquela metáfora, vai enchendo o copo, né? Vai enchendo o copo, enchendo o copo, enchendo o copo. E se a pessoa não olha para isso, não cuida, né? Não tem aí estratégias de ajuda, de autocuidado, né? Em algum momento esse copo transborda, né? E aí ele pode vir a ser enchido nos diversos campos onde a pessoa está, seja no trabalho, na família. Então, no ambiente de trabalho, né, claro, existe um distanciamento maior, né, do que no ambiente familiar, né, geralmente. Então, se percebe um colega que está rendendo menos, que está distraído, que está faltando, né, com algumas características assim, está muito triste, não está mais acreditando no próprio potencial, aí eu trago novamente, aproxima-se, né? Nos aproximemos. A presença, né, é algo que é curativo. Tem um teórico da psicologia com o qual eu trabalho que ele fala que o homem adoece e se cura nas relações. Então, a gente fica doente, né, em algumas relações, mas a gente também se cura nas relações, às vezes na mesma. Na mesma relação em que a gente sofre, adoece, fragiliza, a depender das respostas existenciais que a gente dá, a gente também pode se curar, a gente também pode crescer, né, em meio a elas. Então, a ideia é que se aproxime, ofereça o diálogo. O que está acontecendo? Ter muito cuidado para não ser invasivo, né, para não alardear, não tratar, né, de uma forma assim muito grandiosa, mas aproximar-se, né? Se mostrar presente. Na família, mais ainda, né? Se no ambiente de trabalho, né, isso é possível, né? Em muitos, né, ambientes de trabalho isso é possível, na família, mais ainda. Então, eu trago novamente a história do colinho, né? De dar a mão, ficar perto, desliga o celular, a televisão, vamos conversar. E isso não só uma única vez, isso é importante destacar, porque muitas vezes algumas pessoas adoecem com o intuito de ter essa aproximação, né? De ter pessoas que olhem para mim. Se eu faço o que eu faço rotineiramente, ninguém olha para mim, então se eu adoecer, talvez, né, isso venha a acontecer. Isso não se dá de forma consciente, né? Então, o ideal é que a gente entrelace, né, os nossos laços, que a gente se aproxime das pessoas, que nós entendamos que as relações sociais elas são muito importantes para nós, e que isso se dê continuamente.
não seja só quando a pessoa demonstra um momento de fragilidade, mas que a gente tenha ali sempre possibilidades de fazer uma ligação para alguém, de sair, de chamar para uma refeição em casa, coisas simples, de mandar um bilhetinho, um oi no WhatsApp. Então, são formas que vão alimentando, como eu falei, esse lado da vida, em detrimento desse outro lado, que quer o fim de tudo. Então, a gente alimenta a vida por meio de vínculos, por meio de laços afetivos, por meio de trocas de sentimentos. Ótimo, importante demais, não é, padre? Que às vezes a gente fica na correria. E a Janile, enquanto em todas as respostas, em toda a nossa conversa, eu fiquei aqui pensando, sabe, Janile? Porque a gente fica na correria da nossa vida, preocupado com tantas coisas, a gente fica preso nos problemas tanto que a gente esquece de olhar para o outro e perceber que o outro está ali, às vezes, sendo o nosso apoio, sim, nos dando atenção, fazendo a diferença, querendo fazer a diferença na nossa vida, mas a gente deixa isso passar, porque a gente está preso no problema, na dificuldade, na angústia do coração. Às vezes é preciso sair um pouco disso, olhar para o lado, perceber o sorriso, o bom dia de alguém, não é, Janile? Isso. São pequenos gestos, Thaisa, que a gente vai nutrindo. Eu fiz a metáfora do copo e agora a metáfora do jardim, Então, esse jardim ele precisa estar sendo aguado o tempo todo, precisa estar sendo cultivado, adubado o tempo todo, para que floresça, para que tenha muita vida. Isso é muito importante para a gente, Se nos dá saúde emocional. Perfeito. Muito obrigado, Janile. Eu quero agradecer a oportunidade da gente conversar. Eu acho que todo dilema humano é um espaço onde o sagrado pode se revelar como auxílio para a emancipação e até mesmo para a resolução dos problemas. Então, tem tudo a ver quando a gente traz uma discussão sobre o Setembro Amarelo para um programa religioso para o cotidiano das pessoas que estão nos acompanhando. Porque alguém conhece as situações de maior ou menor grau de tristeza, de muitas vezes até desvalorização da vida, falta de sentido, e alguém em algum momento cruzou a sua história questionando ou até falando, dando pistas, quase que pedindo socorro de alguma forma que você precisa ter essa sensibilidade. E a gente precisa, como o Papa Francisco falou, estarmos juntos e geradores de esperança, conseguirmos muito mais. Forte abraço, viu, minha irmã? Muito obrigada. A vida em abundância, Padre? Ela é possível. Isso, para todos nós. Um abraço, Janile. Muito obrigada.